Continuando então com o nosso planejamento da viagem, vamos falar agora de uma coisa que é muito importante, que é os documentos necessários. Quais os documentos que eu devo trazer, quais os documentos que têm que ser apostilados e quais os documentos que necessariamente eu não preciso trazer do Brasil para cá. Bom, vamos lá. Para trazer, o que é importante, que você tem que ter para trazer, para vir para cá? Obviamente, passaporte. Passaporte aqui vai ser como se fosse o seu documento oficial. Ele vai ser o seu documento oficial aqui em Portugal, diferentemente, por exemplo, no Brasil, que você tem RG, CPF, vários documentos separadamente. Aqui o que vai mandar, o que vai fazer tudo aqui para você é o passaporte. É um documento mesmo oficial que você vai estar com ele o tempo todo, constantemente. Você vai precisar do PB4 para a saúde, para apresentar lá na Utente, no posto de saúde, quando você já tiver cartão de residência, que vai te permitir atendimento aqui como um cidadão aqui em Portugal, normal. Você vai precisar depois da CNH para fazer a transferência da sua habilitação aí no Brasil, né, a Carteira Nacional de Habilitação, pela carta de condução aqui em Portugal, também quando você já tiver residência, mas você vai precisar da sua CNH. A sua CNH, inclusive, brasileira, te permite conduzir e dirigir aqui sem problema nenhum. Você tem um período de 6 meses para dirigir com a habilitação brasileira, pode dirigir, não tem problema mesmo nenhum. Passados 6 meses, você ainda consegue, dependendo do seu processo, se você estiver tirando a residência ou não, ou como for, você consegue ainda ficar por mais 6 meses. Você pede uma nova autorização no consulado brasileiro, ele permite e você consegue estender isso para mais um tempo. Mas é importante trazer, principalmente para quem dirige, trabalhar conduzindo, trabalhar com transporte, você não vai poder ainda até sair à residência, precisa de um outro passo a passo, tá bom? Mas é importantíssimo trazer a CNH aí do Brasil. Outro documento que você precisa trazer é o título de eleitor. Caso você precise votar, você estando fora do país, você tem que ir até um consulado aqui do Brasil, aqui em Portugal, e aí você vai lá votar ou declarar, enfim, fazer toda essa prestação de serviço eleitoral. Então é importante também trazer o título de eleitor. Carteira de vacina, importantíssimo, tá? Se for dos seus filhos, se for a sua, adulto, enfim, traga, porque chegando aqui vai ser substituída por uma nova carteira de vacina de Portugal. Essa carteira de vacina, ela vai conter praticamente as mesmas informações e ver se está de acordo das vacinas que você tomou aí no Brasil e se você tomou aqui. Normalmente você tem que tomar uma ou outra depois, mas é uma coisa muito simples, mas é importante para saber, para ter controle, para ter um histórico, principalmente, das vacinas que você tomou. Outro ponto importante é o comprovante de residência aí do Brasil. Você precisa trazer um comprovante de residência do Brasil, principalmente na hora que nós formos tirar o NIF aqui em Portugal. O NIF é como se fosse o CPF. Esse documento do NIF você consegue fazer tudo. Eu vou explicar mais para frente como que funciona e como que faço para tirá-lo, mas é importante trazer um comprovante de residência. Vale ressaltar que o PB4, ele já vai constar o seu endereço aí do Brasil. Ele serve também como comprovante de residência, tá bom? Traga pelo menos o PB4, obviamente, e mais um ou outro documento para não ter problema caso fique em algum lugar aqui. É importante pelo menos ter 2 opções sempre aí para não ter problema. Outro documento que você vai precisar aqui é os antecedentes criminais. Traga pelo menos 2 ou 3 antecedentes criminais, é super simples, entra no site da Receita Federal, faz a validação e traz impresso, não tem problema nenhum. Ele tem validade, ele tem um período de validade, eu não lembro se era 3 meses. Caso você precise de antecedentes criminais por algum processo aqui, é importante você ter. Você também pode fazer isso aqui, estando aqui, não tem problema. Tem 2 opções, ou você faz pela internet e valida, também tem antecedentes criminais, ou você pode ir até o consulado brasileiro, também não tem problema nenhum, tá bom? Antecedentes criminais é importante. Foto 3x4. Bruno, mas aí não tem fotografia? Não dá para tirar foto? Não, dá sim. Só que é importante você já trazer para você não ter esse problema. Você vai chegar num local novo, totalmente diferente, onde você não conhece nada. Então, para você sair procurando máquina para conseguir tirar foto, geralmente aqui na Europa já tem umas cabines em alguns lugares, você só põe a moeda, entra lá e tira foto rapidinho. Então, para não ter esse problema de ficar indo atrás e não sabe onde que é, já traga, já fica precavido, fica prevenido, que é mais fácil. Traz uma foto 3x4, traz algumas fotos 3x4 que você pode precisar aqui, tá bom? Esses são os documentos que você precisa trazer do jeito que eles estão, sem fazer absolutamente nada por isso. A partir daí, você tem que trazer documentos apostilados. Primeiro, o que é apostilado? Antigamente, esse apostilamento é como se fosse um carimbo do chanceler, ele era feito lá no Brasil no consulado. Ele era feito somente no consulado, que era como se fosse uma autorização que aquele documento é válido. Basicamente, é mais ou menos assim. Ele estava comprovando que aquele documento era verídico, tá bom? Então, hoje em dia já não precisa ainda bem ir ao consulado. Você consegue fazer isso na maioria dos cartórios, já estão liberados para fazer na maioria dos cartórios das cidades aí do Brasil. Você já consegue fazer esse apostilamento dos documentos.
Atrás de cada documento vai vir uma folha, né, colada, uma folha junto, anexada, falando que aquele documento de fato é verídico, que faz parte, principalmente agora por causa da questão do apostilamento de Haia, uma nova lei entre Portugal e Brasil e outros tantos países que fazem parte de Haia, tem essa questão dos acordos, tá bem? Então ficou mais fácil, facilitou bastante. Antigamente era muito burocrático. Se precisasse de um documento específico, tinha que pedir em Brasília, isso muito tempo atrás no Brasil. Os consulados das cidades em si não davam, tinha que ser a embaixada mesmo. Então, agora ficou muito mais fácil, ficou mais tranquilo. O que você vai precisar apostilar aí no cartório para fazer isso daí? O seu diploma, se você é formado, traga o seu diploma, tá bom? Se você já tiver formado, doutorado, enfim, pós-graduado, qualquer coisa do tipo, tenha o diploma apostilado. Bruno, isso é uma verdade absoluta? É uma regra? Não é uma regra. É importante você fazer passo a passo da forma correta, tá bem? Aqui eu estou falando para você, é as minhas experiências, é o que aconteceu comigo, o que proporcionou para mim e para Ellen que a gente viesse de uma forma correta, tranquila, sem problema nenhum. Você pode ter situações diferentes, pode agir de forma diferente, necessariamente com os documentos. Não é uma regra que tem que ser dessa forma. É a minha experiência, mas é o que faz sentido, é o que pede, e a gente, para não ter problema, faz do jeitinho que tem que ser, para que não haja problema nenhum, tá bem? Outra coisa que você vai precisar, se você tiver filhos, você vai precisar do histórico escolar. É importante, principalmente porque você vai trazê-los para cá e colocá-los aqui nas escolas portuguesas. Tem que comprovar onde que ele estava, qual ensino, enfim, tudo mais. Então é importante você fazer o apostilamento do histórico escolar. E para você também, o histórico escolar, caso você não tenha uma faculdade, não tenha um diploma, é importante você apostilar também para você, não só dos filhos, mas o seu também já vir apostilado, que aí já fica mais fácil. Se você precisar fazer uma faculdade, pense em fazer uma universidade, queira fazer qualquer curso aqui, que peça o histórico escolar, né, o comprovativo aí do ensino médio, digamos, do Brasil, é importante você ter isso aqui apostilado. Outro detalhe aqui, que são as certidões de nascimento e de casamento. É importante você apostilar tudo que é certidão, apostila. Bruno, para que caso específico eu vou precisar da certidão de nascimento e de casamento? Aqui você pode precisar principalmente da certidão de nascimento para alguns casos. Na entrada da residência, na hora que você dá a entrada na residência, você precisa dessa certidão. De casamento, você precisa, por exemplo, se você faz um processo de dupla cidadania, além da certidão de nascimento, vai precisar também da de casamento. É importante, por exemplo, pelo menos trazer 2 ou 3, tá bom? O que eu aconselharia, na minha experiência, traz 2 certidões normais, apostiladas, e traz uma de inteiro teor apostilada. A certidão geralmente tem validade de 1 ano. Como sempre, quase sempre tem validade de 1 ano a partir da data da emissão. Então é importante para caso você tenha que fazer o reagrupamento familiar, se você precisar fazer o título de residência, se você precisar fazer o visto de trabalho, e isso tudo vai precisar dessas certidões. Você pode pegar aqui, trazer já do Brasil para cá e deixar tudo pronto, como você também pode pedir para que alguém mande para você. Né? Eu, na via das dúvidas, eu traria 2 ou 3 para não ter problema nenhum. Eu sei que fica um pouco mais caro, mas que pelo menos fica mais tranquilo. Aqui eu tenho um exemplo de 2 certidões que são de inteiro teor. A diferença, para quem não sabe, de inteiro teor e uma certidão normal. Basicamente, aqui é uma certidão normal. Ela vem falando exatamente como uma certidão de nascimento, constando todos os detalhes. Uma certidão normal, digamos assim. A certidão de inteiro teor, ela vem num formato descritivo. Ela vem discriminando exatamente como se fosse falado e a pessoa vai redigindo. E aqui conta todos os fatos, como se fosse uma história, digamos assim, né? Todo narrativo de você, não é uma coisa que vem mais ou menos dessa forma. Então, esse aqui seria de um inteiro teor, essa aqui é uma certidão normal, tá bom? Aconselho porque pode precisar. Se você não precisar, ótimo, pelo menos você vive precavido. Então, se precisar, você também já tem, e enfim. Ok, essas 2 são para inteiro teor, principalmente para quem faz processo também, quer fazer os processos de nacionalidade, tirar a dupla cidadania, vai precisar de certidão de nascimento, certidão de casamento e a certidão do cônjuge. É importante ter essas 3. A do cônjuge não precisa ser de inteiro teor, mas tem que estar apostilada. Então, tem esses documentos todos que se precisa, é importante respaldar. Documentos que eu posso deixar no Brasil, que não vai ter tanta funcionalidade aqui em Portugal. Então, você pode deixar o RG, você pode deixar o CPF, você pode deixar a carteira de trabalho. Isso não tem funcionalidade aqui em Portugal. Bruno, eu preciso deixar? Não, não precisa. Você pode trazer consigo, mas não vai ter funcionalidade nenhuma mesmo. Não vai servir de absolutamente nada. O que acontece aqui é o seguinte. Uma vez nós fomos no consulado brasileiro lá em Lisboa para pegar um antecedentes criminais da Ellen. E eles pediram lá o RG.
não é uma coisa que funciona sempre. Eles pediram RG por causa do antecedentes criminais. Não que precisasse necessariamente, o passaporte em si aqui é o documento válido. Só que ela pediu e nós tínhamos o RG, nós trouxemos aqui por via das dúvidas. Né? Acabamos trazendo para cá e não tem problema nenhum. Mas depois eu tive que mandar para o Brasil, porque nós precisamos fazer um outro documento lá e eu tive que mandar de novo para lá. O que eu recomendo? O que eu posso recomendar? Se você precisar de antecedentes criminais, que foi o único caso que pediram o RG aqui, tira pela internet, não vá até o consulado brasileiro, porque você ainda paga, acho que é 5 euros, se eu não me engano, sai lá na hora, mas é uma coisa que valida, você mesmo pode fazer isso na internet. Então, se você tiver alguém para deixar no Brasil, caso queira deixar, deixa. Se você não, fala, Bruno, eu quero levar meus documentos comigo, eu não vou deixar com ninguém, não tem ninguém aqui, ok, é como você preferir, não tem funcionalidade. CPF não tem funcionalidade, carteira de trabalho do Brasil, aqui não serve para absolutamente nada, nem para comprovar que você trabalhou e tem experiência. Isso não serve de absolutamente nada, tá bom? Outro passo importantíssimo, eu vou até fazer um asterisco aqui, é uma procuração de plenos poderes. O que significa isso? Você está falando para a pessoa, você está autorizando uma pessoa aí no Brasil a fazer qualquer coisa caso você precise estar aí, mas estar aqui. O que eu estou querendo dizer? Imagina, eu vou falar no meu caso como uma história também, não é uma verdade absoluta, é a minha versão aqui. Nós temos um apartamento no Brasil, eu precisava deixar uma pessoa intitulada, encarregada lá no Brasil, para cuidar, digamos assim, desse apartamento, enquanto nós não estivéssemos lá. Então, nós estávamos pensando em vender ou alugar, e nós precisávamos ter uma pessoa lá que pudesse ser responsável. Então, nós precisamos fazer uma procuração, nomeando uma pessoa, claro, que seja de total confiança sua, você não vai entregar uma procuração para qualquer pessoa, nós precisamos renomear uma pessoa lá para ela cuidar disso. Você pode fazer isso com a sua mãe, com o seu pai, ou enfim, com o seu sogro, sogra, com um advogado, se você quiser deixar com um advogado para cuidar de algum trâmite seu aí no Brasil, é importantíssimo ter uma procuração de plenos poderes, tá bom? O porquê que eu falo isso? Porque se tiver coisas para você resolver no Brasil, enquanto você estiver aqui, você tem que deixar isso bem resolvido, não é simplesmente eu estou mudando e o resto aqui agora eu já estou mudando, então não quero mais saber. Pelo contrário, você tem que deixar muito bem resolvidas as coisas no Brasil para que não venha te dar dor de cabeça depois, para que não venha ter problema nenhum depois, tá bom? É importantíssimo ter essa procuração. Você pode deixar mais de uma, tem que ir no cartório, você vai lá no cartório, nomeia a pessoa, leva os documentos, os seus, os dela, ela precisa ir para assinar junto com você e é uma procuração que de fato dá poder para ela no seu nome. Então toma cuidado, analisa, vê quem é uma pessoa de confiança para você, que possa ser muito útil isso aqui para você usar lá na frente, tá bom? Você é a pessoa que esteja aí no Brasil. Então, é isso. Documentos que são necessários para cá, são todos esses. Como eu falo, isso aqui é baseado na minha experiência e nas pessoas que eu já ajudei aqui, que precisam desses documentos, nos casos que eu já vi. Não pode ser que não seja uma verdade absoluta em todos os documentos, mas é o que vai fazer mais sentido para você, tá bom? É isso aí e até o próximo vídeo.